Paz do Senhor, povo de Deus, bom giorno. Eu estou aqui para gravar um dos vídeos muito forte falando sobre a religiosidade, o perigo da religiosidade. Eu bem sei, meus irmãos, que muitas das vezes a gente passa por muitas lutas na nossa vida, problemas na nossa fé, crises existenciais. E através disso surgiu a religião. Mesmo sabendo que não foi Jesus que fundou a religião, ainda que a religião significa ligar o homem com Deus em latim, religare. E aqui na Itália, o cristianismo foi fundado por Constantino no século III. Quem estuda a religião sabe muito bem disso. Porém, eu quero poder falar sobre o perigo, irmão, da religião. Se a gente não colocar nossa fé apenas em Deus e apenas numa igreja, ou na religião, em entidade, em clero, em dogmas, não é suficiente para o homem alcançar a Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente procura um meio para se chegar a Deus. A igreja é o meio para isso. É o hospital para curar o doente. Porém, o que é perigoso é quando você coloca a sua confiança, a sua fé, a sua dependência nos homens que são falhos, que são pecadores. E ao longo da história nós vemos isso, ao longo do tempo. Nós sabemos que através da religião houve morte, houve perseguição, como aqui na Itália, os apóstolos, Pedro, o fundador, disse que foi o primeiro papa que foi crucificado de cabeça para baixo, aqui na Itália, em Roma. Então, querido, através da sua fé, e através disso houve muitas indulgências, perseguição aos mártires, homens e mulheres, famílias foram mortos no Coliseu Romano. Então, meu irmão, eu andando aqui pela Itália, eu fico observando quantos cristãos que tiveram nesta nação, que perderam a sua vida por causa da sua fé. Muitos deles só queriam servir a Deus. Muitos deles não estavam preocupados com o título ou com oportunidade de poder crescer dentro de uma denominação, de uma igreja. Eles só queriam saber de adorar a Jesus. Porém, a religião, como eu falei, ela confundiu as coisas de Deus, o mandamento de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. E achando que o movimento, que era o movimento de cristãos, que aqueles seguidores de Jesus, era um perigo para Roma, ao ponto de Nero mandar matar os cristãos, incendiar o próprio palácio dele, o império dele, e culpar os cristãos. E através disso os imperadores, como muitos deles, perseguiram, mataram e vieram sangue dos mártires. Há um livro que eu li no Brasil muito tempo atrás, que é a história dos mártires, onde muitos cristãos foram mortos devido à perseguição dos imperadores e através dos papas, de padres ao longo do tempo. Por isso que Martinho Lutero, ele, em sua indulgência, proclama a reforma protestante em 1500. E através disso veio o protestantismo. Mesmo assim, surgiram outros grupos também, como os puritanos, homens que levaram a sério a palavra de Deus. Vieram ali a diversas denominações, como a Batista, Presbiteriana, a Assembleia de Deus, veio através do protestantismo, através de Martinho Lutero, que viu que a igreja não era mais a mesma, que a igreja católica não era mais a mesma. A igreja virou apóstata, ela se vendeu, ela se corrompeu através do clero, através da burguesia, através do dinheiro, do materialismo, e muitas igrejas cristãs católicas foram criadas com indulgência, com exploração de dinheiro da fé do povo. Se o povo não ofertasse, eram mortos ou eram tirados do seu dinheiro ou tirados da sua própria vida. Assim, muitas igrejas ao longo da Itália, como na Europa, cresceram. O que significa isso, pastor Leandro? Por que você está falando isso? Para te falar que a igreja, que a religião, quando nós olhamos, ela fez muita coisa errada, mas teve muitas coisas boas também. E nós sabemos que no meio de tudo isso, o povo sofreu, irmão. E hoje, quando eu olho para a Europa, para a Itália, mudou o evangelho, não é mais o mesmo. Você não precisa pagar uma promessa para ir em Roma, no Vaticano, se ajoelhar diante do Papa, beijar sua mão
e achar que ele é Deus, como se fala a igreja. Não é por aí. O perigo da religiosidade é você pegar um santo que morreu e dizê-lo que ele é milagreiro, como a Igreja Católica faz hoje, como o Papa faz hoje. Divinizar Maria como padroeira, como aquela que irá salvar a humanidade, aquela que é a mãe de Deus, apesar que ela foi a mãe do Salvador, a mãe de Jesus homem, mas não a mãe de Deus em si. Não é isso, meu irmão. Eu não vim aqui para ofender a sua religião, mas eu vim dizer que a religiosidade, ela afasta as pessoas de Deus. Por isso que o povo italiano, como o povo europeu, não quer mais saber de Deus, porque eles observaram ao longo da história, ao longo dos estudos, o que causou a religião. Por isso que eles se afastaram de Deus, devido também àqueles que pregam a fé, aqueles que falam em nome de Deus, se corromperem, cometeram os piores pecados do mundo. E muitos deles se afastaram, apesar que isso não justifica um homem se afastar de Deus, porque somente aquilo que Jesus fez, e é a maior demonstração de amor e a maior forma de gratidão que o homem pode fazer perante Deus, que é seguir a Jesus, mesmo diante de escândalo. Eu estou gravando esse vídeo com pesar no meu coração aqui na Itália, para dizer para vocês que você não precisa de uma religião. O que você precisa é de Deus. Quem sabe você se afastou de Deus devido às histórias que eu estou contando, devido a muitas tragédias, mortes, separações de família, pobreza, miséria ao longo do povo, e você achava, porque a igreja não fez mais. Eu não venho querer dizer que a igreja evangélica é melhor do que a igreja católica, porque os erros que a igreja católica cometeu no tempo de Martim Lutero, ou antes ou depois, ou até hoje também, a igreja evangélica também, protestante, tem cometido coisas piores ou semelhantes também. Então eu não venho dizer aqui que a minha religião é melhor ou a minha igreja é melhor. Pelo contrário, o que eu venho dizer aqui para você é que isso não te afaste de Deus, de você buscar ao Senhor, de você buscar apenas aquele que morreu por ti. Jesus, ele não veio apenas permitir que a igreja crescesse, ele falou que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. É verdade, ele falou sobre isso. Porém, o que ele quis dizer é que você precisa dobrar o seu joelho, buscar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados. É isso que o Senhor quer na sua vida. É isso que Ele quer que você faça hoje. É que você o busque, é o que você o adore, que você se humilhe perante Ele. E isso foi isso que os apóstolos fizeram. Você que é católico, está me ouvindo agora, eu falo isso não para te julgar. Quem sabe você aprendeu assim desde pequeno, com seus pais e avós, e por tradição você está na igreja. Mas você sabe que você adorar um santo, isso é errado. Você homenagear Maria, sendo que ela é uma mulher que morreu, e hoje ela não pode fazer nada. É o que a Bíblia diz. Ela não pode rogar por nós pecadores. Quem pode rogar por nós é Jesus, porque Ele é o único que pode interceder por nós, é Jesus Cristo. Por isso que eu gravo esse vídeo aqui na Europa, na Itália, para dizer uma coisa, meus irmãos. Oremos para que a Europa, para que muitos europeus possam voltar ao verdadeiro Evangelho. Voltar novamente às obras, como no tempo dos apóstolos, que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam o que tinham e repartiam uns com os outros. No partir do pão, nas orações, eles faziam aquilo que Jesus disse. Que o Evangelho, ele é simples. O Evangelho não é difícil, irmão. Claro que você tem que negar os seus pecados. Porém, a religião coloca muita dificuldade. Distanciou o homem de Deus, amedrontou o homem através do inferno, através de coisas difíceis, que você precisa fazer muita coisa, pagar promessa, dar dinheiro para você alcançar o perdão, alcançar o céu. Desde o tempo da indulgência como agora, se prega isso. Não é nada disso que você precisa. O que você precisa para ter Deus é você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Jesus, pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida, pedir que Ele entre no teu coração, se tu crês de todo o teu coração, confessar a Ele, você será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. É simples, é simples. Se com a tua boca confessares, serás salvo. Se você falar assim, Jesus, entra no meu coração, perdoe a minha vida. Se você orar apenas em nome de Deus, não em nome de santo, em nome de papa, em nome da igreja, como alguns falam que a única igreja verdadeira é a igreja católica. Isso não é verdade, meus irmãos.
A igreja verdadeira não é católica, não é a igreja evangélica, não é a igreja em si que salva. É Deus, através do seu Filho Jesus, que nos salva, que nos levará a Deus. E que todas as maldições deste país, ao longo do tempo, mesmo sabendo que aqui, outrora, ainda o povo ainda é católico, 74%, porém muitos deles não são praticantes. Muitos deles estão afastados de Deus. Muitos deles precisam de Deus. Muitos deles precisam do Senhor. O que eu quero dizer para vocês, irmão, é que a gente possa voltar o verdadeiro evangelho. Como pastor, eu quero dizer uma palavra para todas as ovelhas do mundo inteiro. Um dia, Deus vai reunir o povo de todas as nações, da Itália, do Brasil, da Europa, da África, da Ásia, do Japão, em todos os lugares. E Ele vai olhar para nós, para nossas ações e atitudes. É isso que Deus faz. Ele vai nos julgar e que Deus nos ajude a podermos entender que a religião, ela apenas que te dá uma luz para você entender o que é Deus. Mas muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, achando que estão fazendo a coisa certa e muitas vezes não estão fazendo as coisas dos homens. Não é necessário apenas você ir para uma igreja, fazer uma reza, uma oração, é necessário você se arrepender, falar com o teu Deus em secreto. Fale com Ele na sua casa, quando você trabalha ou quando você estuda. Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida e Ele quer te levar para o céu. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro foi o primeiro apóstolo, o primeiro papa, e não pregou sobre a igreja. Ele falou sobre o caminho. Ele falou que no nome de Jesus se dobrará todo o joelho e todos irão confessar que Ele é o Senhor. Esse é o meu desejo, é que o povo possa entender que a religião significa religar o homem com Deus. Não estou querendo dizer que ir para a igreja é errado, que servir a Deus na igreja é errado. Não estou querendo dizer com isso, não é essa a minha palavra. Estou querendo dizer que a igreja, ela te ajuda, mas se você não tiver Jesus, você estará perdido mesmo dentro da igreja, como muitos cristãos católicos ou evangélicos aqui na Europa, que estão hoje afastados de Deus, desviados como ovelhas, desgarradas sem o pastor. Eu espero que vocês entendam as minhas palavras. Não venho aqui ofender religião. Eu venho aqui dizer para você que Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Porém, também Ele é um Deus de juízo, um Deus de justiça que nos julgará. Por isso que Ele está à espera que você se arrependa dos seus pecados e busque ao Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus te bendize. Que Deus te benedica e arreveredete. Deus te abençoe, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Me siga aqui na rede social e também se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Em nome de Jesus. E fale alguma coisa sobre esse vídeo que você achou. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor.